Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Idnei Cavalcante da Silva. Bom, esse Idnei Cavalcante da Silva é o nosso técnico em mecatrônica na disciplina de eletricidade. Quero que o senhor fale um pouquinho sobre a sua formação e a sua área. Eu sou professor. Ok. Tá entendendo? Sim. Não sou só técnico, né? Se bem que técnico é uma coisa que muito me dignifica, né? Eu também sou técnico, sou formado no IFE em eletrotécnica. Eu comecei a entrar nessa área desde pequenininho, né? Eu fui criado numa casa que tinha muita gente curiosa mexendo em eletrônica. Eletrônica hoje é uma coisa normal, mas nos anos 80 era uma coisa que não era todo mundo que tinha, né? O meu avô foi artífice na base naval de Aratu. Artífice era o nome dado aos técnicos antigamente. Os técnicos profissionalizantes no Brasil começou lá na década no Império, né? E chamavam os técnicos de artífice. Era um bem novo, né? Não, artífice é quem faz alguma coisa. Então o Império precisava de gente, principalmente para trabalhar em embarcação. A parte da engenharia no Brasil, ela surge muito e é desenvolvida na Marinha. Porque o Brasil é um país de vocação portuária. Então a colonização portuguesa desenvolveu os portos. As cidades que mais se desenvolveram no Brasil estão nos portos, né? E começou com os artífices. Meu avô era artífice na Marinha e ele era um cara que fazia muitas coisas lá, apesar dele ser cadastrado como artífice de marcenaria. Mas ele trabalhava muito com funilaria e com outras coisas mais que precisava lá. E ele gostava muito de eletrônica, ele mexia com química, fazia algumas fórmulas para fazer sabão. Meu avô era como se fosse um professor pardal, né? E quando na década de 80, eu saí de São Paulo, que eu nasci lá, novinho, com 8 anos de idade, fui morar com ele. E eu fui criado nesse ambiente, e com uma das coisas que ele mexia era eletrônica. Aí veio a curiosidade, uma vez cheguei para ele conversando, eu queria montar uma televisão com 9 anos de idade. Aí eu fiz o curso do Instituto Universal Brasileiro, com 9 anos de idade, já fiz eletrônica e aí fui para o IFBA, né? Eu já tinha como meta ir para um curso técnico, na época não chamava IFBA, se chamava Escola Técnica Federal da Bahia, né? Aí eu passei na Escola Técnica Federal da Bahia, mas quando eu fui, no ano que eu fui me matricular, no ano que eu fiz o primeiro ano lá, virou Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, né? Foi o ano da transição, era 1994, 95. Em 98 eu me formei lá em eletrotécnica. Certo. E aí eu trabalhei na área 2 anos, certo? Como eu era eletrotécnico, eu fui trabalhar na área de eletricidade. Só que como o conhecimento era amplo, eu acabei indo para a área de telecomunicações. Só que não fiquei muito tempo não, que eu passei no vestibular para geofísica na UFBA e me formei em geofísica, fiz mestrado lá na geologia e doutorado lá também. Obrigada, professor. Bacana. Agora nós vamos começar. A gente tem 10 perguntas para o senhor. E o tema é a integração entre mecatrônica e eletricidade. Mas antes da gente iniciar a nossa entrevista, de fato, com as 10 perguntas, eu quero apresentar rapidamente os entrevistadores. Levi Rodrigues, Nicolas Braga, Cassiane Silva e Eric Martins. Podemos começar? Podemos. Vamos lá. Claro. Primeira pergunta. Como foi o início de sua trajetória na área como técnico e o que fez você virar professor no CETEP? Bom, o início da minha trajetória como técnico foi assim que eu me formei no curso de eletrotécnica no IFE, no antigo Cefet, e já tinha estagiado em empresas como a Coelba, empresa de consultoria, estagiei na Coelba, fiz meu estágio na Coelba e fui para a área. E entrei numa empresa, o nome dela é Connect, acho que ela não existe mais, ela virou uma empresa
quando eu encontrei o dono a última vez, ele disse que a empresa agora só estava voltado em TV a cabo, né? Mas na época era uma empresa que fazia instalação, infraestrutura de instalação elétrica, a empresa fazia instalação de telefonia, instalação de rede de voz e dados, que estava explodindo na época em termos de quantidade. E aí eu entrei como eletrotécnico para dar suporte na elétrica. Surgiu uma vaga lá, porque o técnico eletrotécnica lá, o eletricista, estava insatisfeito com a empresa e a empresa queria colocar um cara no lugar dele e tal. Imagine que foi um ambiente hostil, que eu comecei a trabalhar com ele e ele estava lá pensando que eu ia tomar o emprego dele, né? E é uma insegurança o mercado privado. O mercado privado é isso, né? Não era algo confortável, né? Porque eu era solteiro, estava novo começando e ele tinha um filho para criar e tinha uma família, e você entrar, ver uma situação dessa, e ele, pelos motivos que ele tinha, ele foi hostil comigo em algumas coisas. Mas como eu tinha uma boa formação, eu não era um eletricista, né, só. Eu sabia muitas coisas. Aí deu problema com a menina do CAD. A menina do CAD não pôde ir. Aí eu cheguei e disse, não, eu sei trabalhar com AutoCAD, que eu aprendi no estágio e aprendi na escola. Aí eu comecei a trabalhar com projeto. E na Coelba também desenvolvi atividades, na Coelba não, na JMA eu desenvolvi atividades de projetos elétricos. E já fiquei com projeto elétrico. Para ir de projeto elétrico para telefonia foi daqui para lá. Então, com 3 meses de empresa, eu já estava dominando a área de telefonia, de projeto elétrico e atuação de instalações elétricas e de voz e dados. Isso graças à formação que eu tinha, que a escola me deu, eu pude me adaptar a esse tipo de coisa, né? Então, eu comecei e na época eu fiz trabalhos na área de engenharia, e o que me motivou a ser professor foi que quando eu entrei na área de engenharia, quando eu entrei no Cefet para fazer o curso, um técnico ganhava um salário em torno do que é uns 6 mil reais hoje. Era o salário do técnico. Ele saía, a empresa que pagava menos dava 6 mil reais para ele. Tinha a Coelba, que era do Estado, tinha a Telebahia, que era do Estado. Eram empresas que dava carreira de concurso público, dava estabilidade, dava um bom salário, e tinha um polo petroquímico que pagava um salário bom também. Então o salário do técnico era muito bom. Eu fiz curso técnico para não fazer faculdade, porque eu não queria fazer faculdade. Só que quando eu saí, o salário, por conta das privatizações, por conta de muitos direitos que a gente perdeu, como técnico, o salário da gente despencou para um salário mínimo, que na época era na casa de 140 reais. Então, eu quando estava para receber promoção, estava ganhando 200 reais. Eu ia receber uma promoção boa, ia ganhar em torno de 600 reais. Só que eu passei no curso de Geofísica e digo, vou fazer um curso superior. Aí quis fazer Geofísica, não quis fazer Engenharia, né, que eu pensava em na área de pesquisa, não ensinar, mas na área de pesquisa, e fiz Geofísica. Quando me formei em Geofísica, eu já tinha 4 anos de iniciação científica. Eu já estava encaminhado para o mestrado. Eu fiz o mestrado, praticamente, na minha área não tinha concorrência. Eu passei em primeiro lugar no mestrado. Já tinha um trabalho em andamento. Quando eu acabei o mestrado, em 2009, foram 2 anos de mestrado, eu ingressei no doutorado também em primeiro lugar, porque eu já tinha um projeto em andamento. E aí eu fui levando a pesquisa. Só que a pesquisa leva você ao ensino, né? Então eu comecei a ensinar em universidades. Com o início do doutorado, ensinei a primeira delas, foi a própria UFBA, eu fui professor substituto lá. E depois eu fui dar aula na Unijorge, em algumas das principais faculdades de Salvador, né? Até hoje eu estou na Unijorge, né? Mas eu comecei na Unijorge, no antigo EMBA, que já acabou,
que tinha uma escola de engenharia agrimensora. Então dava aula para engenheiros na parte que eu tinha um maior conhecimento, que era física e geologia. Aí depois o senhor veio para cá. Aí quando foi na pandemia, as faculdades começaram a fechar, só tinha aula EAD, o salário despencou muito. Aí surgiu a oportunidade do REDA aqui, de dar aula como REDA no curso de eletrotécnica, certo? E aí, como eu me graduei em matemática, me licenciei em matemática e fiz o concurso para o estado da Bahia e estou hoje aqui dando aula. Certo, bacana. Qual foi o projeto mais desafiador que você já participou e por quê? Bom, na área profissional, você fala na área profissional de eletricidade, né? Sim. Sim, certo. Então, na área de eletricidade, o projeto mais desafiador que eu tive foi a instalação da infraestrutura de rede de voz e dados e elétrica da FIB, né? A faculdade hoje é o Grupo Estácio, que eu cheguei 18 anos depois, eu dei aula lá também. Por quê? Porque a instalação era uma novidade, o tipo da infraestrutura de rede lógica na época também era uma novidade. A gente particionava a rede com switches, que é hubs inteligentes, né, para proteger a rede, e acho que foi um dos primeiros projetos de wireless em Salvador, no ano 2000. Não tinha wireless, ninguém usava wireless, que vocês usam hoje, né? Então, acho que só usava o Tribunal de Justiça da Bahia que tinha, e alguns pontos no centro administrativo. Na rede privada, eu acho que a gente foi o primeiro. Então, teve um problema na concepção do projeto, que não podia levar o cabo de rede de voz e dados para Guarita, certo? E a gente já tinha botado fibra ótica interligando os prédios. Na época, hoje não, mas na época a fibra ótica era cara. Não justificava botar fibra ótica ligando para uma guarita, né, na época. E aí a gente deu uma solução de colocar uma antena. Aí os caras disseram, pô, mas não vai botar fibra ótica numa guarita e vai botar uma antena? Mas como a guarita fica lá em cima, quem chega na fibra sabe que a portaria de entrada fica lá em cima. Como a guarita fica lá em cima, na época aqueles prédios da fibra não estavam construídos, só tinha os prédios de baixo. Como a guarita fica lá em cima, a antena vai poder conectar em voz a rede com todo mundo aqui embaixo. Então se botou e podia o cara na época sentar com o notebook e ter acesso à internet lá debaixo da antena. Na época tinha uns conectores diferentes e tal, era uma novidade. Então, e a gente passou, como é que se diz, mais de 6 meses fazendo instalação. Todos os laboratórios de informática a gente fez e toda a rede lógica, tudo que era a conexão lógica a gente fez. Consequentemente tinha que fazer elétrica, né? Então tem estrutura, tem computador, ele tem que ser alimentado. E aí foi um trabalho que envolveu uns 8 técnicos. Eu estava à frente desse trabalho, fiquei à frente até o final. Foi o mais desafiador. Então foi algo muito novo para você, né? Por isso que teve esse desafio. Na época era algo novo, sob todos os aspectos, principalmente por uma questão de responsabilidade. É quando a gente vê, por exemplo, o peso da questão financeira, que era uma obra que tinha prazo para acabar, e se você não acabasse era prejuízo, né? E eu já tinha consciência disso, e por isso que o patrão botou lá. Então era um canteiro de obra que toda semana tinha reunião com o gerente para ver o andamento, e se não fosse planejado, porque o projeto tem a questão do planejamento, tem a questão do cronograma de projeto, e tem um fluxograma que você tem que determinar. Então eu estava fazendo tudo isso. Primeira etapa faz isso, segunda etapa faz isso. E quando você trabalha com qualquer obra de infraestrutura, são obras escondidas, que você não vê o que está sendo feito, né? Então, quando você está passando o cabeamento pelos dutos e tal, você não está vendo. E o pessoal ia olhar a obra e achava que não ia acabar a tempo, porque não via nada. Eu digo, não, a primeira etapa é passar todo o cabeamento. Não vai fazer conectividade antes de passar o
os cabos, né? Então a gente ficou e acabamos em tempo recorde a obra. A gente acabou, acho que mais de um mês antes do previsto. E eles ainda acrescentaram coisas a mais para fazer que não estava no projeto inicial, certo? Ideias que a gente deu na concepção do projeto, que deveria ter outras coisas. E foi uma obra que a empresa alavancou a empresa do ponto de vista financeiro. Por isso que até hoje eu tenho orgulho dessa obra e falo muito dela. E eu fui dar aula 18 anos depois lá na faculdade, e muito do que eu fiz ainda está lá, né? Perfeito, professor. Agora eu queria te fazer uma pergunta, né? Quais são as tecnologias, né, que o senhor acredita que estão sendo supervalorizadas hoje? Tecnologia? Sim. Rapaz, nada vai ser mais valorizado do que a capacidade intelectual do ser humano, né? Então, o que se valoriza hoje é pessoas inteligentes e de iniciativa, em primeiro lugar. Segundo lugar, a gente entrou de fato na era da chamada inteligência artificial, que eu não acredito nesse conceito, para mim é espelhamento de inteligência humana, e o principal fator hoje é o liveware. Bom, só para explicar para vocês o que é um liveware, antigamente foi um desenvolvimento das tecnologias, se falava muito no hardware. O hardware é o equipamento de informática. Então, quem tinha o melhor hardware, a melhor máquina, estava à frente na corrida tecnológica. Aí veio a era dos software, né? Quem tem o melhor software está à frente na corrida tecnológica. A gente vive hoje a época do liveware, que são pessoas com formação numa área específica, que tem conhecimento tecnológico aplicado àquela área. Então, essas pessoas têm peso de ouro hoje no mercado. Então, um técnico que sabe programação em Python, um técnico que sabe, nunca sai de moda a questão da comunicação e expressão, sabe se expressar e se comunicar bem, porque quando tu está no canteiro de obra, em qualquer lugar, você tem que saber fazer um relatório e saber se comunicar bem. O cliente quer saber o que está acontecendo, o gestor, o cara que está botando dinheiro, quer saber das coisas e saber se comunicar, saber apresentar um trabalho é muito importante hoje no desenvolvimento do ramo tecnológico. Então, saber se comunicar na área técnica é saber desenhar, é saber fazer um bom relatório técnico, é saber escrever e ler bem e saber, de preferência, outra língua, que seja o inglês, só que a gente está no momento do mundo que o mandarim já começa a crescer. Então vocês também têm que ter habilidade nisso aí. Então a pergunta que você fez é sobre o que desenvolve a tecnologia, é isso? Quais as tecnologias que estão sendo supervalorizadas? Então, a tecnologia supervalorizada hoje é o ser humano bem qualificado. Bom, então, de outro modo, você pode dizer que a questão das big techs, etc., mas tudo isso sai de pessoas que pensam e desenvolvem isso, pessoas que estão trabalhando com isso. Então, para mim, a tecnologia hoje está relacionada às pessoas. Como o senhor enxerga a relação entre mecatrônica e eletricidade nos sistemas industriais modernos? Eletricidade está em tudo. Então, hoje em dia, a energia é o ponto principal. Então, o mundo vai brigar por energia. Supercomputadores, sistema inteligente, tudo precisa de energia. Cada vez mais está precisando de energia e energia de qualidade, certo? Não é só energia, como energia de qualidade. Quando eu falo qualidade, qualidade do fornecimento e distribuição da energia, assim como a qualidade da geração de energia, uma energia verde. Então o mundo, a gente vai sofrer daqui para frente consumo
o aumento de consumo exponencial da energia, por conta dos subcomputadores, das tecnologias. Vocês estão aí com celulares, equipamentos que precisam de energia, certo? Os supercomputadores, hoje você tem um cartão de crédito, débito, você está fazendo um Pix, você não sabe que tem uma central de processamento de dados na cidade que você mora que está fazendo isso. E ela precisa de uma boa disponibilidade de energia, certo? Você está passando um cartão de débito, você está fazendo um Pix, você está acessando a rede social. Por trás disso tudo tem megas servidores que precisam para ser alimentados de uma grande quantidade de energia, certo? Então um consumo do equipamento desse mensal pode ultrapassar cifras milionárias. Então energia é primordial, é a base e vai ser motivações de conflitos nesse século, se não já está sendo, né? Obrigada, professor. Próxima questão. Quais áreas da engenharia que engloba mecatrônica e eletricidade você recomendaria para quem quer seguir a área? Bom, as engenharias tradicionais nunca caem de moda. Então, se vocês querem seguir a área, vocês devem fazer engenharia elétrica ou engenharia mecânica. É as primeiras que eu indico. Só que entre essas duas existe uma série de engenharias que tem mercado. Engenharia de automação e robótica, engenharia na área de telefonia, engenharia eletrônica, certo? Que estão entre essas duas, engenharia de eletromecânica. Então todas têm o componente ligado a isso, mas primordialmente eu recomendaria uma engenharia elétrica ou engenharia mecânica. E a engenharia de automação e controle, o senhor recomendaria também? Eu falei dela aqui. Falou? Automação, sim, é importante ela estar no meio dessas, né? Todas as engenharias que estão no meandro dessas. E vocês têm a opção também de fazer cursos de tecnologia, né? Que são os tecnólogos. A vantagem de fazer um curso de tecnólogo é que o duramento dele é de a duração deles é de 2 anos e meio, certo? Enquanto uma engenharia é 5 anos. Então vocês podem fazer os cursos tecnólogos nessas áreas também. Certo. Professor, o que você acha que está faltando nos cursos de mecatrônica atualmente? Manter um curso técnico não é barato, gera um custo, né? E quando a gente fala o que falta, tem a ver com isso aí também. Eu acho que as instituições que estão formando na área deveriam investir mais em carga horária de aulas práticas, né? E também uma ligação maior com o mercado de trabalho, com as empresas, trazer as empresas para a escola, certo? Então é isso que está faltando, que é um desafio hoje em dia, né? Então, fazer convênios com empresas, basicamente, e aumentar o número de carga horária prática das disciplinas. Ótimo, obrigado, professor. Agora tem mais uma pergunta, né, você acha que a área de mecatrônica está sendo bem aproveitada no Brasil? Se o senhor acha que sim, o senhor pode nos explicar um pouco, ou se o senhor acha que não, pode dar algumas ideias de como ela pode melhorar? Não está sendo aproveitada porque para você desenvolver a mecatrônica no país, você tem que desenvolver 2 coisas. Um é a ciência e a tecnologia, outro é a questão da industrialização. Então o país tem 40 anos que não aumenta a industrialização, certo? E investe pouco em ciência e tecnologia. Então, se não tem essas 2 coisas, a mecatrônica, infelizmente, está sendo subdimensionada. Mas eu não digo que a mecatrônica que está sendo subdimensionada é a mente dos nossos jovens, a capacidade de desenvolvimento dos nossos jovens está sendo subdimensionada porque a gente não cria um mercado na industrialização e não investe em ciência e tecnologia. Aí o que está se desperdiçando aí não é o aproveitamento da mecatrônica, é o aproveitamento da capacidade dos nossos jovens. Certo. E que conselho o senhor daria para quem está começando agora? Tanto como estudante, quanto para quem está começando na indústria? Não, para os dois é estudar. Estudar, se qualificar, né? Aprender língua,
uma outra língua, aprender programação. Então, aquilo que tu gosta na mecatrônica, viu que gosta durante o curso, invista nisso, faça um curso de curta duração. Aproveite a estrutura pública que oferece isso, né? Vocês não sabem, o estado da Bahia, quando você se forma, você tem a oportunidade de fazer o subsequente, né? Ah, me formei em eletrotécnica, tá de bobeira, venha para a escola, fique mais um ano fazendo um subsequente de outra área, ou vá fazer faculdade, ou vá fazer outro curso. Estejam sempre se qualificando e aprendam programação e aprendam outra língua, né? O inglês e aprendam programação, isso é indispensável. Ação. Bom, gostaria de agradecer ao professor Ednei Cavalcante, que aceitou a fazer essa entrevista com a gente. Quero também agradecer a minha equipe, que fez toda essa entrevista acontecer. Jennifer Almeida dos Reis, Vitor Fermino, Ícaro Samuel, Eric Martins, Levi Rodrigues, Caio Vinícius Costa, Nicolas Braga e Wender Cardoso. Muito obrigada. E agora estamos terminando o nosso podcast, Integração entre Mecatrônica e Eletricidade.